Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Mais um episódio da matéria Teoria de Voo. Hoje eu vou explicar sobre subida, tá? Muita coisa influencia na subida quando uma aeronave está decolando. É o peso, é a quantidade de combustível, é a razão de subida, é o ângulo de subida, né? Já vou explicar para vocês o que é o ângulo de subida, o que é uma razão de subida, tá? E, e tudo envolve, né? As forças, a tração da aeronave, o arrasto, a sustentação, né? A força da gravidade, o peso, né? Tudo isso influencia na hora que a aeronave está decolando. Então, o que é ângulo de subida? Ângulo de subida é conhecido como gradiente de subida, né? É o ângulo formado entre a linha do horizonte, tá? Aqui está a aeronave, a linha do horizonte, que é essa aqui, né? A linha do horizonte, e a trajetória do voo ascendente da aeronave, tá? Aqui, ó. Esse forma um ângulo, entendeu? Ó, é um ângulo aqui, ó, entendeu? Então esse ângulo, muitas das vezes, né, conforme o peso da aeronave, se a aeronave estiver muito pesada, se ela fizer um ângulo muito acentuado, a aeronave pode estolar e nem conseguir decolar. Então, como é muito importante esse negócio ali do peso e balanceamento, esse checklist ali, fazer isso de uma forma coerente, né? Coerente. E a razão de subida é a velocidade, a velocidade vertical. A velocidade vertical em relação entre a quantidade da altitude ganha num determinado período de tempo. A velocidade da aeronave, né, para ver com que velocidade você vai decolar. Como eu vou no Cessna, né, eu sou aluno do Aeroclube, né, daqui de Santa Catarina, e eu decolo com 65 nós de velocidade, dá em torno de uns 125, talvez, quilômetros por hora, mais ou menos, que é o que eu decolo com essa aeronave, né. Então, o que acontece? Existe também um máximo ângulo de subida e uma máxima razão de subida. Prestem bastante atenção nisso, porque cai na banca. Isso aí cai na banca da ANAC. O que é máximo ângulo de subida? Né? Também conhecido como máximo gradiente de subida. Este ângulo é utilizado para se livrar obstáculos, uma vez que ele permite o maior ganho de altitude na menor distância possível. A velocidade que corresponde ao máximo ângulo de subida, conhecida como Vx no velocímetro, é geralmente empregada após a decolagem por um curto período de tempo. Máxima razão de subida, né, é a velocidade, conhecida como Vy, que permite um maior ganho de altitude no menor tempo possível. Esta velocidade permite que se atinja o nível de cruzeiro no menor espaço de tempo. A performance da subida, existem alguns fatores que influenciam, né, na performance da aeronave, né, como peso, potência e densidade do ar. A performance na subida, tanto para a razão quanto para o ângulo de subida, irá reduzir quando a sobra de potência reduzir quando o peso da aeronave aumentar, reduzir quando a densidade do ar diminuir e reduzir quando a altitude aumentar devido à diminuição da densidade do ar. Então, um está dependendo do outro aqui. A relação citada acima é de grande valia para a compreensão da performance da subida. E você não deve decorar essas correlações. Você tem que entender, tá? Entender como funciona, tá? Entender. Aí tem o peso também. O aumento do peso, como vimos, aumenta o arrasto da aeronave e, por sua vez, aumenta a potência necessária e diminui a sobra de potência, reduzindo assim o ângulo de subida e a razão de subida da aeronave. Com o aumento do peso, a velocidade do máximo ângulo de subida e de máxima razão de subida também irá aumentar. Porque você está muito pesado, a aeronave é muito pesada, você tem que aumentar o ângulo e a potência. Porque se você só aumentar o ângulo, a aeronave vai cair, vai dar um stall, né? Agora, se você está com velocidade
e você aumentou o ângulo, a aeronave tende a subir, tá? Pesada, né? Dentro do plano de voo, dentro do envelope do peso, tá? Lá no início lá, quando você vai fazer o checklist para voar, você vai ver ali o peso, se você tem condições de voar. Se a aeronave tá muito pesada, não é para voar. Não se pode, por isso que existe o checklist, existe os envelopes, isso aí tem que fazer, é obrigatório, tá, pessoal? E tem a densidade do ar também, que é a medida que a aeronave ganha altitude, a densidade do ar vai diminuindo. Essa diminuição da densidade afetará a potência do motor e, consequentemente, a performance de subida da aeronave. Quanto menor a densidade do ar, menor potência disponível. Logo, menor será a sobra de potência. Então, para te ver que uma coisa depende de outra. E a potência, né? Você já deve ter percebido que a potência ou a sobra dela é o que dita praticamente toda a lógica da performance da subida, né? Que sem potência você não, né? Não tem como. E existe dois tipos de teto. O teto de serviço, que é o teto prático, que é a altitude na qual a razão de subida máxima é de 100 pés por minuto. E o teto absoluto, que é a altitude na qual a razão de subida máxima é nula ou igual a zero. No teto absoluto, todas as velocidades se igualam. É quando você já chega no nível de cruzeiro, né? Aí você já está no teto absoluto. Aí todas as forças estão em sintonia, né? Que é a sustentação, né? Não, sustentação, o peso, a tração e o arrasto, certo? É isso aí. O efeito do vento na subida, tá? Tem uma matéria aqui que vai ser só sobre vento, tá, pessoal? Vou ter que falar só sobre vento porque é muito importante, porque o vento influencia muito na, 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 na decolagem, na aterrissagem, no nível de cruzeiro, nas manobras, tudo o vento influencia. O efeito do vento na subida. O vento afetará o ângulo de subida da aeronave e terá uma influência mais significativa na fase inicial de subida, onde há necessidade de se livrar de obstáculos. A razão de subida não sofrerá influência alguma do vento, ok? Então é isso aí. O vento de proa é melhor que tem para decolar, que é aquele vento que vem de frente, é o vento de proa, né? O vento de cauda, você precisa de mais pista para decolar, demora. E o vento de través dá para decolar, porém você vai ter que usar bastante o pedal ali, manobrar bem ali para não sair da deriva, para não dar nenhum problema, tá? É importante lembrar que o vento não tem influência alguma na razão de subida, na velocidade, tá, pessoal? Ele afeta apenas o ângulo de subida da aeronave, tá? Fique atento a isso, tá? Se atente a isso aí, porque isso aí pode cair na banca da ANAC e isso pode fazer pegadinha, tá? Pode acontecer, ok? Obrigado.